Olá, aqui é o instrutor Fábio Prado. Vamos começar agora o capítulo 13 do treinamento Administrando Bancos de Dados Oracle, onde eu falarei sobre como atualizar o banco de dados. Neste capítulo, a gente vai aprender o que são patches, patch sets, por que instalar os patches, os tipos de patches existentes no Oracle Database, o que são patch set releases, como gerenciar e instalar patches e patch sets, e como pesquisar e obter suporte no MyOracle Support. Também falarei o que é esse MyOracle Support. Para a gente começar, é importante entender primeiro o que é o número de release do Oracle. Este número de versão, no caso do Oracle, é composto de 5 casas. Cada casa tem o seu significado. A gente tem aqui a primeira casa que corresponde à versão do software, a versão maior do software. Toda vez que a Oracle lança uma nova versão do software, ela muda, ela acrescenta esse número aqui, que é o chamado de Measure Database. Quando este número muda, significa que o software teve muitas novas funcionalidades significantes ou algumas funcionalidades de muita importância. A segunda casa indica aqui, manutenção do banco de dados, é a release do software, é a liberação do software. Ela contém normalmente algumas novas funcionalidades. Ela não contém muitas funcionalidades significativas, ela contém algumas novas funcionalidades. É muito comum no caso do Oracle Database, a Oracle lançar aqui duas versões aqui de releases. Normalmente ela lança a 10.1 e a 10.2, 11.1 e 11.2. A terceira casa indica a release do Oracle Application Server. O versionamento, a alteração dessa casa não se aplica nos produtos de banco de dados. A quarta casa indica uma alteração de nível específica de componente. Normalmente ela é alterada quando a gente aplica, por exemplo, um patch set. Um patch set da Oracle normalmente vai alterar aqui a segunda ou a quarta casa, dependendo da quantidade aqui de alterações e se houve inclusão de novas funcionalidades. Quando há inclusão de novas funcionalidades, normalmente altera-se aqui na segunda casa. Quando não há inclusão, altera-se na quarta casa. E a quinta casa, quando é uma release específica de plataforma, um interim patch. Um patch que você aplicou para resolver um determinado problema em uma determinada plataforma. Falarei mais sobre isso daqui a pouco. Quando a gente fala de atualização do software do banco de dados, normalmente a gente está aplicando patches ou patch sets. O que é um patch? Em inglês, esse termo significa remendo. Você está remendando o seu software. Os patches são modificações de programas, de softwares que normalmente adicionam recursos, corrigem erros que são bugs ou eliminam vulnerabilidades do software. Eles são aplicados, instalados para poder aumentar a segurança do software. E patch sets? O que são patch sets? Patch sets são conjuntos de patches. São pacotes, quando a gente fala de Oracle, normalmente arquivos zip contendo vários patches. A gente já sabe o que são patches e patch sets. Agora vem a pergunta, devo instalar os patches ou patch sets no meu banco de dados? Eu respondo sim. Por quê? Aqui eu mostro algumas páginas da Oracle que eu entrei para justificar o porquê de você instalar patches. Na primeira, a Oracle diz que periodicamente ela recebe relatórios de exploração de vulnerabilidades maliciosas para o qual a Oracle já tem liberado fixes, correções. Em alguns casos, clientes relatam que hackers invadiram seus bancos de dados e já existiam patches da Oracle disponíveis para prevenir esse ataque. Logo, a Oracle recomenda fortemente que você aplique os patches de correção, que a gente vai falar daqui a pouco quais são os tipos de patches da Oracle. Sempre que a Oracle lançar um patch, é seguro que você aplique ele para evitar problemas no seu banco de dados, bugs no seu banco de dados ou ataques maliciosos ali, que algum hacker explore alguma vulnerabilidade do Oracle e entre no seu banco de dados e faça alguma coisa ali que prejudique os seus dados. Na segunda página que eu entrei, a gente tem aqui o mapa de vulnerabilidades públicas. As vulnerabilidades conhecidas, elas são publicadas na web. Qualquer um pode ter acesso e conhecimento a elas. Logo, se você não aplicar o patch que corrige essa vulnerabilidade, você vai estar suscetível a ataques dentro dessa vulnerabilidade se ela existir no seu banco de dados.
você tem uma brecha de segurança no seu banco. Já existe uma vulnerabilidade publicada na web que diz qual é essa vulnerabilidade. Logo, o hacker já sabe como explorar essa vulnerabilidade. Se você não aplicar o patch, você está suscetível a esse ataque. Portanto, eu sugiro que você aplique o patch de segurança que elimina essa vulnerabilidade. Nesta página da Oracle, a gente verifica o identificador da vulnerabilidade. Ela tem um número e a gente clicando nele, a gente consegue ver os detalhes dessa vulnerabilidade. Portanto, instale sempre os patches para você ter maior segurança no seu banco de dados. Tipos de patches que existem no Oracle Database. Primeiro, interim patches. O que são os interim patches? São fixes, correções, reativos para corrigir bugs específicos. Um determinado cliente teve um bug no banco de dados, ele comunica a Oracle se ele tiver um contrato de suporte, a Oracle desenvolve um fixe, uma pequena correção para corrigir aquele problema e o cliente aplica aquele patch para resolver o seu problema, um interim patch. O interim patch não é versionado e normalmente eles são acrescentados em futuros patch sets, que eu vou falar daqui a pouco. Quer saber mais sobre isso? Entre no MyOracle Support. Para quem não sabe ainda o que é o MyOracle Support, eu falarei na próxima videoaula. Consulte dentro do MyOracle Support o Doc ID de número 726362.1. Lá você vai encontrar mais informações sobre o que são interim patches. Existem também os Bundle Patches, conhecidos aqui pela sigla BP. O que são os Bundle Patches? São patches de correções cumulativos liberados normalmente entre patch sets. A Oracle libera patch sets com uma frequência regular, normalmente de 3 em 3 meses. E entre esses 3 meses, ela pode liberar alguns patch sets para corrigir determinado recurso, determinado produto ou configuração do seu banco de dados. Eles são proativos. A Oracle libera e você pode fazer download deles através do MyOracle Support e aplicá-los para evitar problemas. Você pode aplicá-los antes do problema acontecer. Normalmente, eles não incluem melhorias, eles não incluem novos recursos no banco de dados. Eles servem normalmente para corrigir bugs. Eles também não alteram o número da versão da Oracle. O número da versão que eu mostrei no slide 4 não sofre alteração nenhuma. Se eu tenho o Oracle 10.10.10, instalei um Bundle Patch, o número de versão não vai ser alterado. Existem os Critical Patch Updates, que atualmente são conhecidos como Security Patch Updates. A Oracle mudou o nome desses pacotes de correções. Antes eram CPUs, Critical Patch Updates, agora são Security Patch Updates. O que são esses pacotes? São uma espécie de coleção de interim patches somente de segurança. Eles não servem para corrigir bugs, eles servem para corrigir vulnerabilidades do software. Desde 10 de 2012 que eles são conhecidos formalmente como Security Patch Updates. Porém, na comunidade Oracle, normalmente o pessoal ainda conhece mais o termo CPU ao invés de SPU. Esses patches são considerados proativos pela Oracle porque você pode aplicá-los antes mesmo de um problema ocorrer na sua base. A Oracle libera o patch, você vai lá, instala e evita que um problema possa ocorrer. Assim como os Bundle Patches, eles também não alteram o número de versão do produto Oracle e eles podem ser aplicados somente em determinada versão release. Como assim? Existe um CPU para a versão 10.1.0.1.0. Você só pode aplicar nessa versão release. Se você tem outra versão release, aquele CPU não serve. Você tem que procurar o CPU de acordo com a sua versão release. Esse é um cuidado que o cara que vai instalar os CPUs tem que ter. Aplicar o CPU de acordo com a versão release que ele tem instalado. Existem também os Patch Set Updates, que são pacotes também considerados proativos, bem testados pela Oracle, introduzidos desde 7 de 2009 na versão 10.2.0.4 do Oracle, que inclui fixes tanto de segurança quanto de bugs. Eles são mais completos que os CPUs. PSUs possuem, além dos fixes de segurança, possuem também fixes de bugs. Normalmente, os DBAs aplicam mais PSUs do que CPUs. Os PSUs contêm correções normalmente ali de crash de instância, resultado errado, você faz um SQL, não retornou o resultado que você esperava, ou deu um erro no SQL, ou corrompeu dados no banco de dados.
O mais importante que você tem que ter ciência é que os Patch 7 Updates não afetam o dicionário de dados. Eles não fazem mudanças na estrutura do dicionário de dados, na arquitetura do banco de dados ou no comportamento do otimizador. Eles não incluem novas funcionalidades e oferecem baixos riscos, porque, além de não oferecer novas funcionalidades que poderiam ter novos bugs, eles trabalham somente em funcionalidades existentes, corrigindo bugs naquelas funcionalidades que já foram bem testadas e por isso oferecem baixos riscos. Os Patch 7 Updates, eles afetam o número da versão do produto. Eles alteram a quinta casa do número de versão do Oracle. Se você tem, por exemplo, o Oracle 11.1071, você baixou um Patch 7 Update, o seu número de versão pode ser alterado para 11.1072. Se você quiser obter mais informações sobre os PSUs, existem 2 documentos lá no MyOracle Support com o número 2056671 e 854428.1, que você vai encontrar mais detalhes sobre eles. A gente falou sobre os tipos de patches e agora eu vou falar sobre um pacote de patch específico chamado de Patch 7 Releases. A Oracle, de tempos em tempos, ela libera instalações completas do banco de dados com patches embutidos. Esses pacotes de instalação são conhecidos como Patch 7 Releases. Eles podem alterar o número de versão do seu banco de dados na segunda casa ou quarta casa do número da versão, como, por exemplo, alterar de 11.1 para 11.2 ou 12.1.01 para 12.1.02. A Oracle recomenda que você instale os Patch 7 Releases em um novo Oracle Home. A gente falou sobre esse conceito de Oracle Home nos primeiros capítulos do treinamento. É importante você instalar eles em um novo Oracle Home para isolar problemas. Se ocorrer algum problema aqui na instalação desse novo Patch 7 Release, você pode fazer o downgrade, você pode voltar à versão anterior. A gente vê um quadro de liberação de Patch 7 Releases por plataforma e as datas em que eles foram liberados. Por exemplo, no Linux x86, que é o Linux de 32 bits, o último Patch 7 Release lançado foi da versão 11.204 em 28 de agosto de 2013. A partir do 12C, a Oracle não está mais dando suporte para a plataforma Linux de 32 bits. Ela só está dando suporte para a plataforma Linux de 64 bits. Por isso a gente vê aqui, não planejado. A Oracle ainda não liberou nada de 32 bits para o Oracle 12C. Já para a plataforma de 64 bits, houve a liberação da versão 12.1.01 em 25 de junho de 2013. Depois, em 22 de julho de 2014, houve a liberação da versão 12.1.02. Um pouco mais de um ano, a Oracle liberou uma nova versão do produto. A nova versão, a nova release 12.2.01, a Oracle pretende liberar no primeiro semestre de 2016. E aqui a gente vê também a liberação de versões anteriores. O Oracle 11 começou em 18 de setembro de 2008, depois ela lançou um novo Patch 7 Release em 1 de setembro de 2009, praticamente um ano depois. Um ano depois, novamente, ela lançou o Patch 7 Release 11.2.02. Um ano novamente, alguns dias de diferença, ela lançou o 11.2.03. Após quase 2 anos, ela liberou a versão 11.2.04. Normalmente, a Oracle libera os Patch 7 Releases com frequência de 1 a 2 anos. A gente vê outro ponto importante aqui nesse quadro, que a Oracle normalmente libera os Patch 7 Releases para Windows depois dos Patch 7 Releases para Linux. No caso do Patch 7 11.1.07, a Oracle liberou quase 2 meses depois. Se a gente pegar o Patch 7 11.2.04, a gente vê também que a Oracle liberou quase 2 meses depois o Patch 7 Release para o Windows. A Oracle normalmente dá preferência para Linux. O Oracle é voltado para o ambiente Linux. Normalmente a Oracle recomenda a instalação do Oracle Database em ambientes Linux. Eu falo sobre isso em mais detalhes em um vídeo no meu canal do YouTube, que você pode encontrar ele também em meu blog no link que você está vendo agora aí no vídeo. Para mais informações sobre Patch 7 Releases, leia no MyOracle Support este documento de número 742.060.1. Eu falei sobre Bundle Patches, falei sobre Patch 7 Updates, Security Patch Updates, também conhecido como Critical Patch Updates. A gente tem um desenho no slide número 11 que mostra que Security Patch Updates estão inclusos dentro de Patch 7 Updates.
Patch Set Updates são mais completos que Security Patch Updates. E os Bundle Patches estão sempre incluídos nesses dois pacotes. Na verdade, eles estão sempre incluídos nos Patch Set Updates. Por quê? Security Patch Updates só contém Bundle Patches de segurança. Os Bundle Patches de correção de fixes estão somente dentro dos Patch Set Updates. Esses pacotes de correção são liberados normalmente trimestralmente no mês 1, 4, 7 e 10, normalmente com essa frequência. Os Bundle Patches é que saem um pouco dessa regularidade, eles podem ser liberados com maior frequência, porque eles são pacotes menores para corrigir erros específicos. O DBA, quando vai instalar esses pacotes, normalmente ele escolhe entre o PSU ou o SPU, você não pode aplicar os dois. Se você quiser aplicar só SPU, você só vai ter fixes de segurança. Aí, se você quiser corrigir bugs, você vai ter que aplicar Bundle Patches individuais. Normalmente, os DBAs preferem aplicar os Patch Set Updates porque eles já contêm os fixes de segurança e também de bugs. Você pode também aplicar somente Bundle Patches, mas isso dá mais trabalho. Normalmente, os DBAs aplicam um ou outro conjunto aqui, de patches, ou PSU ou SPU. Sempre que você escolher uma estratégia de atualização, se você está atualizando somente Bundle Patches, ou somente Patch Set Updates, ou somente Security Patch Updates, você pode também instalar adicionalmente Interim Patches. Você teve um problema, abriu um chamado na Oracle, a Oracle mandou um patchzinho de correção, você pode aplicar ele em qualquer uma das estratégias de atualização que você escolheu. Alguns pontos importantes quando você escolhe uma dessas estratégias é que se você escolheu o SPU, você só pode aplicar ele em determinada versão release do Oracle. Eu tenho que pegar um SPU para a versão 11.2.0.4. Você tem que aplicar o patch exatamente dessa versão. Já os PSUs, Bundle Patches, eles podem ser aplicados em versões anteriores. Pode existir um Patch Set Update 11.2.0.4 que você pode aplicar em cima de uma versão anterior do Patch Set Update 11.2.0.1. Essa é uma vantagem dos Patch Set Updates. Eles facilitam a instalação e gerenciamento dos seus patches. Se você instalou um Patch Set Update, você pode, porventura, instalar um Security Patch Update, mas a Oracle não recomenda, porque dá muito trabalho você fazer a aplicação daquele Security Patch Update. A Oracle recomenda, instalou um Patch Set Update, instale depois somente Patch Set Updates ou Bundle Patches. E é importante ficar claro que somente os PSUs, os Patch Set Updates e Patch Set Releases alteram o número da versão do produto Oracle. A partir do Oracle 12c, a Oracle está eliminando os Security Patch Updates. Por quê? Security Patch Updates só contém fixes de segurança. Os Patch Set Updates são mais completos. Os Patch Set Updates são o modo preferido de atualização. Em vista disso, a Oracle informou que vai parar de publicar os Security Patch Updates. Essa aula foi bastante teórica. Eu falei sobre patches. O que é patch? O que são patch sets? Patches são fixes de correção. Patch sets são conjuntos desses fixes de correção. E a gente tem os tipos de patches do Oracle. Bundle Patches, Patch Set Updates, Security Patch Updates. A gente vai ver na próxima videoaula como fazer download desses patches e fazer a instalação deles. Eu não podia começar essa aula prática sem primeiro falar a teoria. É importante que você entenda bem essa teoria para depois gerenciar a atualização do seu banco de dados. Eu finalizo agora essa videoaula e agradeço mais uma vez a sua atenção.